Fala galera, bem-vindos ao nosso Lembrete Racional. Esse que é o podcast exclusivo aí para as pessoas que querem entender a ciência dos investimentos. Eu, Ulisses Dias, mestre em finanças comportamentais pela Universidade Sorbonne, analista CNPI com mais de 20 anos de experiência no mercado de ações. Estou aqui ao lado da minha referência total, Christian Washburger, meu amigo, que a gente divide aqui esse espaço, compartilha, na verdade, esse espaço, não gosto da palavra divisão, onde a gente se aprofunda aí sobre os principais temas e conceitos dos investimentos. É, Fica aí com você as palavras, Cris. Fala, Ulis, sejam bem-vindos ao oitavo episódio, né? Já é o oitavo episódio do Lembrete Racional. Esse projeto aqui que nasceu com o objetivo de a gente pegar artigos acadêmicos e trazer isso numa linguagem simples e entregar isso de forma objetiva para as pessoas, para que os investidores eles possam, a cada dia que passa, criarem uma musculatura, onde eles saibam tomar as suas decisões da maneira mais racional possível, olhando para fundamentos e dando cada vez menos peso para as narrativas. Então, hoje a gente está no oitavo episódio, a gente já falou sobre fatores de investimento, a gente já falou sobre finanças clássicas e agora a gente vai dar um foco maior nas finanças comportamentais, né? Que é um outro lado muito debatido, tem bastante coisa para a gente falar. De um lado a gente tem as finanças clássicas, do outro lado a gente tem as finanças comportamentais, e a grande sacada é a gente conectar as duas coisas, tirar insights valiosos disso para a gente aplicar nos nossos investimentos. Christian, sábado passado eu estava numa conversa dentro de um grupo do WhatsApp. Eu participo de vários produtos aí do digital, sobre investimentos, muito para entender como que as pessoas elas acabam oferecendo os serviços, entendendo qual que é a linguagem. E aí, tudo que eu acho que é muito bom, a gente traz para dentro do Master Business, né? E aí, uma pessoa lá estava reclamando sobre o fato do Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, nesse momento que a gente está gravando aqui esse episódio do Lembrete Racional, ter uma reunião a portas fechadas com os clientes e diretores e presidentes do Santander. E aí eu falei, olha, informação não é um diferencial competitivo no mercado financeiro. E aí começou aquele alvoroço. Como aqui a gente já tem uma programação de temas, eu já quero deixar essa provocação aí desse tema, se informação é um diferencial competitivo no mercado ou não. Mas eu trouxe esse assunto já para esse episódio de finanças comportamentais, porque lá no meu debate com essa pessoa nesse grupo, e é um grupo aí que, teoricamente, tem um nível alto, falei que o grande diferencial é como a gente processa as informações. Isso tem tudo a ver agora com essa parte que a gente vai discutir sobre os viéses cognitivos, os viéses emocionais. Eu comecei a estudar esse assunto ainda na adolescência. Para quem me conhece sabe que eu era muito tímido na adolescência e eu não tinha coragem de abrir a boca para chamar uma menina para sair. Era nesse nível de timidez. Então eu estudava ao máximo, Christian, como que eu poderia entender o comportamento das pessoas para influenciá-las. E aí a gente chegou nesse assunto, ler Armas da Persuasão, ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e vários livros que hoje que eu trabalho com marketing digital, a gente chama dentro do marketing digital de gatilhos mentais. Nas finanças, isso são viés emocionais. E quando eu vejo as pessoas do marketing digital falando sobre Daniel Kahneman, eu já falo assim, cara, isso aqui é finanças pura, porque todo esse assunto nasceu através de estudos de um israelense, que é o Daniel Kahneman, junto com o seu parceiro, o Amos Tversky, na década de 70, que eles queriam entender como é que o exército israelense poderia fazer estudos sobre entrevistas, tanto com soldados quanto com inimigos aí que eles tinham que interrogar, né? Mas deixa eu trazer um pouquinho o contexto dessa conversa, porque o nosso primeiro episódio do Lembrete Racional trouxe um artigo do Harry Markowitz, que é o artigo Portfolio Selection, onde ele traz a fundamentação do que a gente chama de finanças racionais. E dentro desse artigo, ele mostra que existe uma curva simétrica, é aquela boca de sino
da probabilidade dos retornos, né? Então, está implícito dentro dessa curva simétrica de retornos que o investidor ele não tem preferência por ganhar ou perder dinheiro. E isso não é muito razoável dentro da prática que a gente vê no mundo real. E aí veio depois o trabalho do William Sharpe, falando sobre o beta, e aí aquela equação que a gente aprende na escola, e aqui todo mundo que é um ouvinte do Lembrete Racional, todo mundo que é um aluno do Master Business, que é o meu programa para acompanhar pessoas de alta renda, sabem que a gente aprende sim a investir na escola. A gente aprendeu que y é igual a x mais b, que é a equação de primeiro grau. Esse x ele é o beta. Só que a gente precisa entender também que toda equação matemática ela tem um erro nesse modelo. E esse erro nesse modelo, que é o y igual a ax mais b mais e, é exatamente o assunto finanças comportamentais. E a gente teve o Daniel Kahneman ganhando o Nobel de Economia em 2002, sendo psicólogo, e o Christian vai falar um pouquinho mais sobre o que o Daniel Kahneman abriu a nossa mente para. Quando a gente fala de finanças comportamentais, né, é muito importante, interessante, né? Recentemente saiu um livro do Morgan Housel, o mesmo de sempre, e lá ele fala que a gente deve estudar as coisas que nunca mudam. E o comportamento do investidor, o comportamento dos mercados, historicamente, a gente tem os ciclos de alta, os ciclos de baixa. E o comportamento do investidor, ele se repete ao longo do tempo. Então, tem horas que o investidor ele está muito otimista e horas ele está muito pessimista. As finanças racionais, como o Uli falou, ela parte de algumas premissas, né? Uma é que o investidor é racional, outra é que o investidor ele maximiza a utilidade esperada, outra é que o investidor ele incorpora novas informações de forma instantânea, então ele é muito bem informado, e também de que não há limites para a arbitragem no mercado. Essas são as premissas básicas do modelo racional de finanças. Premissas essas que foram contestadas lá por volta da década de 80, com os puzzles empíricos, eles mostraram que a realidade não é tão bonitinha assim, como os modelos eles preveem que é. E na década de 90, começou a ganhar mais ênfase nessa história das finanças comportamentais. Tipo, os investidores eles são sensíveis aos vieses. Tem um artigo que fala que é bastante interessante, né? Que os investidores, na média, eles têm resultados piores do que o macaco. Piores do que o macaco. Por quê? Porque ele está exposto a pegadinhas. Imagine uma prova de múltipla escolha, uma prova longa com várias questões de múltipla escolha. Essa prova ela está cheia de pegadinhas para induzir ao erro. O investidor, a pessoa que não estudou o conteúdo dessa prova e vai lá e tenta ler as questões para tentar responder de forma lógica, ela tende a tirar menos de 20%, tende a acertar menos de 20% das questões. Já um macaco, ele tiraria em média 20%, porque ele escolheria as alternativas de uma forma aleatória. No mercado financeiro, também existem uma série de pegadinhas. O investidor, como ele está sensível a esses vieses comportamentais, ele acaba alocando muito do seu patrimônio, por exemplo, em ações que estão próximas a ele, que esse é um viés chamado de local bias. Ele tende também a vender as ações com lucro e manter as ações perdedoras na carteira. Então, existem uma série de vieses pelos quais os investidores eles estão, né, sensíveis. E o método que a gente ensina, que a gente busca passar para as pessoas, vem justamente para tentar blindar a nossa mente dos vieses. Tá? Um viés comportamental, o que, que ele é? Ele é um erro repetitivo que gera perdas. Então, é algo que as pessoas repetem e que gera perdas. E esse comportamento, muitas vezes, ele é automático. E aí entra o Daniel Kahneman nessa história. A gente tem duas formas de pensar, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido. A gente toma decisões assim, sem muito esforço. Já o sistema 2 é o sistema lógico, onde a gente tem que raciocinar para tomar a decisão. 95% das decisões são tomadas com base no sistema 1.
Ele é bastante útil. O problema é que ele nos deixa muito suscetível aos vieses. Já o sistema 2 é o sistema racional. E é por ele que a gente deveria tomar a maior parte das nossas decisões de investimento, decisões relacionadas às nossas finanças. Quando o investidor ele toma a maior parte das decisões pelo sistema rápido, o resultado é que ele vai ter prejuízos ao longo do tempo. E essa, ao meu ver, é a grande contribuição, né, que o Daniel Kahneman ele trouxe para esse universo das ciências comportamentais. Eu tenho um livro dele, que é o Rápido e Devagar, é uma obra assim, que eu considero uma leitura obrigatória para todo mundo que está assistindo aqui esse conteúdo e também que deseja fazer investimentos, né, no mercado financeiro. Galera, quando a gente escuta essas coisas, a gente fica achando, e no começo, quando eu assisti esses conteúdos pela primeira vez, eu achava que eram coisas de fronteira, de pensamento, eram coisas que foram inventadas agora. Mas hoje, que eu, com 38 anos, já tive a oportunidade de ler, estudar um pouco mais a Bíblia, eu estou fazendo um livro, enquanto a gente está fazendo esse episódio aqui, com o meu sogro, sobre as 40 parábolas de Jesus. Tem uma parábola lá que ele fala sobre o servo inútil, né? E aí eu fui buscar a etimologia, e nesse processo de estudar a Bíblia, eu tenho descoberto a etimologia de várias palavras. Daí, o que que é um servo inútil, né? Perante Deus, todos nós temos uma utilidade igual. Todos nós somos iguais perante Deus. Então, essa inutilidade do servo inútil, ela não é algo negativo dentro desse contexto. E o que que é utilidade, né? E aí eu já vou começar a ficar um pouco mais. Tá picotando o meu áudio, ô, Christian? Agora não está mais. Minutos Beleza. atrás Vou tentar estava diminuir, então, picotando. a potência da minha voz. O que que é essa utilidade, né? Eu vim aqui dentro da teoria da utilidade, que ela foi formalizada lá no século XVIII por um economista e um filósofo chamado Daniel Bernoulli e o Jeremy Bentham. Então, o que que é a utilidade? R$ 100 para quem tem R$ 1.000 de patrimônio tem uma utilidade. R$ 100 para quem tem 1 bilhão não tem a mesma utilidade. Então, o valor é relativo. E o que que é as finanças comportamentais? É exatamente eu não levantar da cama por menos de um X valor. Então, tem alguns investidores que eles não vão se esforçar para ter retornos, porque aquilo não faz sentido dentro da utilidade deles. E quando você é um investidor racional, você quer fazer todos os lucros disponíveis. Só que na prática isso não funciona. Um outro contexto que eu quero dar aqui dentro das finanças comportamentais, e eu sou um pouco apaixonado por esse assunto, é por isso que a minha tese do mestrado ela foi sobre finanças comportamentais, mais especificamente no viés de familiaridade, e meu objetivo era mostrar por que que as pessoas não investiam no exterior. A maioria dos investidores brasileiros, eles são extremamente expostos ao mercado financeiro brasileiro, porque eu tinha um objetivo final de vender um produto para um investidor institucional, que no caso era a Olhe, XP. desculpa te interromper, Ah, só fazendo um gancho aí no que tá falando agora. Essa semana mesmo eu vi no Twitter, alguém postou, fez um questionamento, né? Se a uhum, gente não fosse brasileiro, a gente teria investimento em ações brasileiras? Eu penso o seguinte, né? Hoje a gente vê mercado de criptomoedas como algo que é bastante volátil, por isso que a gente dá um direcionamento de colocar 2% do patrimônio para essa classe de ativos. O investidor estrangeiro, ele vê o Brasil da mesma forma. O dinheiro que ele vai colocar aqui é o chamado dinheiro de pinga, né? É o que sobra. Então ele tem ali 1% do portfólio dele em ações de emergentes. E se ele decide em algum momento, né, dobrar essa alocação para 2%, isso já é o suficiente para nossa bolsa ela ter um fluxo muito grande de comprador e ter um movimento de alta. exatamente. Eu costumava brincar antigamente, se você tivesse um rapaz de 21 anos que morasse no Upper East Side, que é a área rica de Manhattan, ele não ia querer investir a herança dele no Brasil, porque era uma jogatina. E a gente tem muitas pessoas que estão fazendo isso com o seu patrimônio,
nesse atual momento que a gente está gravando esse episódio, o Brasil ele está com um retorno de menos 20% em dólar, ou mais até, no ano de 2024, enquanto a Bolsa Americana, que desde 2011 estão falando que está cara, está tendo um retorno aí de mais de 20%. Ou seja, a diferença entre quem está investindo nos Estados Unidos e no Brasil está cada vez maior. Isso significa que vai durar para sempre? Ninguém sabe. A gente aqui está atrás de artigos que vão tentar explicar isso. E um dos principais aspectos da pesquisa do Daniel Kahneman foi a teoria do prospecto, exatamente que fala que as pessoas que elas estão experienciando perdas no mercado financeiro, elas pesam essas perdas 2 vezes mais do que o seu ganho. Então, falando aqui de uma maneira mais simples, é como se perder R$ 50 gerasse um impacto emocional equivalente a ganhar R$ 100. É por isso que quando eu estou falando com investidores novatos, o foco deles está sempre naquelas ações que estão desvalorizando. E voltando aqui a falar sobre distribuição estatística de retornos, uma das diferenças das finanças comportamentais é que a gente está falando de curvas assimétricas de retorno. Ou seja, você vai ganhar grande e perder pequeno. Vai ganhar grande e perder pequeno. Então, dentro desse processo, a gente não pode mais enxergar risco como os investidores racionais, que partem da premissa de uma curva simétrica, falam que risco é desvio padrão. O Christian aqui mesmo já mencionou algumas vezes nos episódios anteriores que, para ele, risco é o tamanho do drawdown da carteira. Então, quando você começa a ver o mercado do ponto de vista comportamental, igual o Warren Buffett faz, beta, desvio padrão, variância, não é mais o risco que você enxerga. Então, é muito importante que você se coloque nisso, porque a diversificação é uma ferramenta de diminuição de retorno e aumento, diminuição de risco e aumento de retorno para uma premissa de que o mercado é racional. Agora, se você quer acreditar que o mercado ele é irracional e que as decisões elas não estão buscando maximização de lucros em relação ao risco, que é o que a maioria dos investidores pensam e falam que o mercado é assim, você tem que encontrar uma outra forma de gerenciar os teus riscos. E aí, só para adiantar esse assunto, o trend following, ele é essa maneira de você gerenciar essa cauda longa que você vai ter na tua carteira. Cauda longa, quando a gente fala, são os retornos extremamente distantes da média, né? Então, a teoria do prospecto, ela fala sobre isso. Um outro viés importante que eu quero falar aqui antes de dar a palavra para o Christian é o viés de disposição, que é uma tendência da gente vender os nossos trades, os nossos investimentos vencedores e a gente criar uma narrativa para os investimentos perdedores. Um equilíbrio bioquímico, ele vai levar a gente querer descarregar endorfina, serotonina, ocitocina, que são essas químicas de prazer quando a gente realiza os lucros, e a gente vai liberar cortisol, que é um hormônio de estresse, que ele não é que ele precise ser zero, mas se ele ficar muito alto durante muito tempo, isso envenena o nosso organismo. Então, o nosso organismo, por uma questão de proteção, sobrevivência, ele vai criar uma narrativa na nossa cabeça que a gente costuma entender. Ah, caiu, mas só é prejuízo quando eu realizar. Caiu, mas vai voltar. Ou criar heurísticas, né, que falam: lucro bom é lucro no bolso, mais vale um na mão do que dois voando. Ninguém nunca quebrou tendo um lucro. Então, esses ditados populares são coisas que eu e Christian, a gente quer desmistificar na cabeça dos investidores mais iniciantes. Não é, Christian? Exatamente. Tem alguns artigos, né, que falam que quanto mais desatento o investidor ele é, mais decisões ele vai tomar pelo sistema 1, sistema rápido, e aí ele vai cair nos vieses. Eu tenho aqui um artigo para a gente mostrar. Está compartilhando aí a tela? Abriu. Esse artigo aqui da FGV, tá, foi publicado pelo Justin Bihu, Fernando Chag, o Rodrigo Delosso, o Bruno Giovanetti.
esses 4 autores, tá? Aí o que que ele busca medir aqui? Os investidores que são desatentos com aquela regra de isenção dos R$ 20.000 por mês que a gente tem aqui na nossa bolsa, então se você vender até R$ 20.000 no mês em ações com lucro, você está isento de imposto de renda. O que eles fazem aqui nesse artigo é analisar o seguinte, deixa eu botar aqui na página 42. Então, aqui eles têm, né, o volume de vendas, tá, dos investidores. Então, percebam que aqui na casa dos R$ 20.000, a gente tem um pico aqui de vendas, antes dos R$ 20.000. Se o investidor ele vender 20.001 real, ele já vai ter que pagar imposto sobre o ganho. Aí percebam que logo aqui depois dos R$ 20.000, a gente tem uma amostra, né, que é considerável. Aí, se a gente olhar aqui outro gráfico, que eles colocam aqui, aqui a gente tem exemplos, tá, de inatenção dos investidores com os impostos. Vou dar um exemplo aqui de uma venda feita lá no dia 29 de abril de 2013, da ação da Petrobras. Esse investidor, ele vendeu R$ 20.500 em ações da Petrobras e teve que pagar R$ 540 de imposto sobre isso. Ou seja, após pagar o imposto, ele ficou com menos de R$ 20.000. Percebam que ele vendeu isso no final do mês. Ele poderia ter esperado, né, 2 dias para vender em maio, mas não, o que é que ele fez? Vendeu dentro do mês de abril, teve que pagar o imposto. O que os autores aqui buscam testar, né, é se essas pessoas que são desatentas com a regra dos R$ 20.000, elas também possuem vieses mais aflorados. E a conclusão que eles chegam é que sim, as pessoas, os investidores que são desatentas com essa regra dos R$ 20.000, tendem a cair mais em vieses como ancoragem, né, aversão à perda, efeito de exposição. Todos esses vieses são mais incisivos, né, nessas pessoas que são desatentas. Então, essa foi a forma como eles mediram a desatenção dos investidores, olhando para a regra dos R$ 20.000 aqui no Brasil. Achei bem interessante esse estudo aqui. É, outro estudo aqui que eu separei, Cris, é o seguinte: é um estudo do Marco Kaustia, chamado Prospect Theory e o efeito de disposição, a teoria do prospecto e o efeito de disposição, onde ele quer explicar um viés em cima do outro, né? Então, uma coisa interessante que ele fala aqui é que as pessoas elas tendem a negociar mais a ação quando a ação chega perto do seu valor de preço médio, né? Então é muito importante que as pessoas elas entendam que o mercado não sabe qual que é o teu preço médio. Então, a gente vê um comportamento nos iniciantes assim, pô, eu comprei uma ação a R$ 10, aí a ação caiu para 5. Aí ele fala assim, não, tô só esperando ela chegar perto de R$ 10 para vender. Assim, Preço o mercado não está nem preço aí, né? médio, a gente tem que saber só para informar lá em março no imposto de renda. Só para isso que serve essa informação. Exato. Então, deixa eu também explicar um motivo pelo qual existem os vieses, né? O nosso cérebro é o órgão que mais consome calorias dentro do nosso sistema. E a gente vive nesse mundo atual de calorias abundantes, só que isso não era a realidade há pouco tempo atrás. Então, o nosso cérebro ainda não se acostumou com essa abundância de calorias. Então, ele criava os vieses emocionais como uma forma de sobrevivência para que ele pudesse tomar decisões rápidas e baratas em termos de calorias, né? Para quem já leu aqui o livro Sapiens, do Yuri Raval, entende lá como é que a abundância de calorias, a partir do momento que o homem dominou o mundo agrário, fez com que a gente explodisse em termos populacionais. Então, apesar de eu achar que o Uri Raval ele não é uma pessoa que a gente deve se inspirar muito por umas questões espirituais, esse livro é muito interessante e eu sugiro que quem é novo na fé tomar muito cuidado ao ler esse livro, porque ele vai te confrontar ali com algumas visões da Bíblia, tá? Mas é importante a gente entender e a gente não ser simplesmente obturado em alguns pontos com relação às linguagens do conhecimento. Outra No coisa que viés, pode falar, pode Cris. falar. Outra coisa Não, que é já dá, interessante já nesse dá. artigo aqui, e lembrando, né,
todos os nossos alunos eles vão receber depois esses artigos para que vocês possam ter acesso. Aqui na página 25 do artigo, ele fala sobre um dos motivos das pessoas segurarem os seus investimentos com prejuízo, é que é muito difícil você admitir que você estava errado. Então, isso mexe muito com a identidade das pessoas. O Christian, que faz gestão de recursos por ser gestor, ele deve ter até que lidar mais com esse tipo de problema, que é o seguinte: a pessoa é muito bem-sucedida numa empresa, tem muito dinheiro fazendo, sei lá, comida de cachorro, né? Ou sendo um produtor agrícola. Aí essa identidade de vencedor nesse negócio, ela tá com essa pessoa. Aí ela vem para o mercado financeiro e ele tem que botar o manto da humildade, porque não significa nada você ser muito bem-sucedido como advogado, como médico, como empresário, porque no mercado financeiro o jogo é outro. Então, o teu ego, ele vai te atrapalhar muito. Ter a tua identidade abalada faz com que você alimente realizar esses prejuízos e postergar essa decisão. Então, quando a gente fala aqui de ter método, que fala por que que você compra, por que que você mantém, por que que você vende, é uma das técnicas também de programação neurolinguística para você se dissociar dessa decisão. Não é você que errou, é o teu método que tomou um prejuízo e também um lucro. Porque a gente pode ver em alguns viés emocionais que o excesso de confiança e a falta de confiança podem ser prejudiciais para o investidor. O excesso de confiança, né, Uli, ao longo da história, ele é muito importante para o desenvolvimento das pessoas, né, como sociedade. Para a gente construir uma empresa, a gente tem que ter autoconfiança. Agora, no mercado, o excesso de autoconfiança, ele vai jogar contra. Tem um artigo aqui, na verdade, dois artigos para a gente falar sobre esse tema. Deixa eu compartilhar aqui. O primeiro, esse aqui é um artigo bastante comum, Boys Will Be Boys. Ele compara ali homens e mulheres, né? Ele constata de que os homens, eles giram muito mais o portfólio do que as mulheres, tá? Aqui na constatação do artigo, eles mostram que mensalmente o homem gira o portfólio 6,41%, enquanto a mulher gira o portfólio 4,4%. Isso em termos mensais. Aí a gente pode pensar, o homem talvez ele seja mais autoconfiante porque talvez ele tenha mais conhecimento das coisas que estão acontecendo, talvez ele tenha mais, né, mais timing de mercado. Só que aqui eles descobrem que o homem ele não tem melhores resultados do que as mulheres ao operar mais. Ele tem um resultado pior ao fazer isso. Esse outro artigo aqui, ele fala também que o homem ele tem a necessidade de adrenalina mais constante do que a mulher. Ele necessita de adrenalina mais do que a mulher. Aí uma constatação que ele faz, com base num banco de dados, né, é que aqueles investidores que tomam mais multas de trânsito também tendem a operar mais. Então, eu achei bem interessante essa constatação aqui. Ele achou uma correlação entre multas de trânsito e operações no mercado financeiro. E esse excesso de operações acaba gerando mais custos. Uma pessoa bem-sucedida, né, como você falou anteriormente, a pessoa ser bem-sucedida no negócio dela não vai garantir que ela seja também bem-sucedida no mercado financeiro. Muitos investidores, eles vêm para o mercado, pessoas que já são bem-sucedidas na sua carreira, têm empresa, ele acha que é especial. Aí ele pensa, pô, eu tenho algo especial, eu tenho controle sobre o mercado. Aí ele começa a querer controlar tudo. Ele acha que ele tem controle sobre o retorno, mas na verdade ele tem controle apenas sobre o risco que ele vai estar disposto. Perfeito. Então, na Bíblia eu também aprendi isso. Quando você sobe um degrau em sucesso, você tem que descer 2 degraus em humildade, né? Eu já vi algo relacionado também com essa história de carro, multa de trânsito, maneira que dirige, Christian, que se você analisar a quantidade de cavalos do gestor, do carro do gestor, você consegue prever também um pouco da relação de retorno e risco do fundo dele, né? Eu vou procurar para um outro episódio
esse artigo, acho que era uma matéria da Bloomberg, na verdade. Mas eu vou mostrar aqui um outro artigo agora, também muito bom, que é o Returns to Buying Winners and Selling Losers, implicações para a eficiência de mercado, do Jagadish e do Titman, tá? Então, esse artigo aqui, ele fala de uma estratégia que é até a estratégia que a gente usa na carteira Black, a estratégia de você comprar as empresas vencedoras dos últimos 12 meses e vender as empresas perdedoras dos últimos 12 meses. E aí ele fala, conforme a gente vê na prática, também no mercado brasileiro, que os retornos dessa estratégia podem chegar a 12% ao ano. Então, imagina só, você não apostar direcionalmente no mercado, você comprar um título de renda fixa, pode ser o Tesouro Selic, e você fazer uma arbitragem entre ações compradas e vendidas sem precisar botar caixa. Isso aí a gente chama essa estratégia de long and short. E quando você combina isso com uma outra estratégia de valor, que é também um outro fator de investimento, você consegue ter uma diversificação de riscos na tua carteira e otimizar essa relação de risco e retorno, né? Lembrando que a gente está sempre buscando aqui, pessoal, aumentar a relação de retorno sobre risco. É isso que você deve procurar fazer nos teus investimentos. E aqui dentro desse artigo, eles também entram numa discussão que é você segurar de 3 a 12 meses esses investimentos. Então, aqui a gente, como não tem nenhum viés de querer que você compre ou venda mais as tuas carteiras, a gente sugere que você mantenha durante 12 meses para ter um menor custo de transação, um menor impacto fiscal nas suas estratégias. Tanto eu quanto o Christian, toda vez que a gente está trabalhando para um cliente, a gente está pensando exatamente na relação de retorno-risco, mas também como o impacto dos custos afeta isso. E o meu posicionamento do Christian de não estar ligado a nenhuma instituição financeira é exatamente para você ter essa tranquilidade de que isso está sendo olhado e a gente não tem viés para com você, né? Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse assunto em específico, como eu e o Cris, a gente já rodou diversas vezes testes dessa estratégia, a gente vê ali que durante o período de 2016 a 2020, a Magazine Luiza e a Unipar, que foram grandes estrelas da última década no mercado de ações, apareciam oferecendo retornos de 100, 200, 300%. Só que agora, nessa década que a gente está, essas empresas também aparecem na parte vendida. Então, uma mesma empresa, ela pode aparecer em um período na parte comprada do portfólio e normalmente por um excesso, ela vai aparecer na parte vendida no outro período mais para frente. Ou seja, você se fixar a ideia de que algumas empresas são sempre boas alternativas de investimentos pode diminuir os teus retornos. O efeito de exposição, né, que é a aversão à perda, o investidor que ele vai lá, tem uma ação na carteira, está na zona de lucro, ele vai lá e vende essa empresa, ele está negligenciando que o mercado tem momento. Aí pensa, ele vende aquilo que subiu e compra o que caiu. Justamente o oposto daquilo que fala o momento. Um episódio, acho que foi o 5 ou 6 aqui do Lembrete Racional, a gente falou justamente do fator momento. E o que gera e que explica, né, o fator momento é justamente esse viés de aversão à perda, porque no curto prazo o preço ele sobe menos do que deveria subir, mas no médio e longo prazo ele gera ali o momento. Tá? Então, é muito comum, é o viés que eu vejo assim, mais presente nas pessoas. Tem uma posição perdedora na carteira, principalmente os clientes novos que chegam para mim, que já tem uma carteira pronta, a gente vai lá e faz, formula toda essa carteira. A pessoa tem ações na carteira que comprou sem nenhuma estratégia, sem nenhum método, mas ela reluta em vender aqueles ativos que estão negativos, mesmo que ela não saiba o porquê comprou, o porquê está mantendo e por que iria vender, né, esse investimento. Aí eu tenho aqui um artigo para falar sobre esse viés, que é o efeito de exposição. Esse artigo aqui do Odin, o que ele mostra? Ele é com base em dados lá do mercado americano, tá? Então, no mês de dezembro, existe um benefício, um incentivo
para encerrar as posições perdedoras, tá? Para bater do imposto de renda. Olhando todos os meses, exceto o mês de dezembro, o investidor ele é mais propenso a realizar um ganho do que uma perda, exceto no mês de dezembro, por ter essa questão tributária, que ele prefere realizar uma perda do que um ganho. Mas nos restantes dos meses do ano, o investidor ele é muito mais propenso a realizar um ganho do que uma perda. Esse padrão também se repete, né, aqui no Brasil. A gente percebe isso muito forte. Bom, outro artigo aqui que eu quero apresentar para as pessoas é esse artigo do Francis Larson e do Robert Metcalfe, que é o Can Myopic Loss Aversion Explain the Equity Premium Puzzle? Então, para quem não sabe, o que que é a miopia da aversão à perda, né? Se você olha minuto a minuto, 5 em 5 minutos, as cotações, a variação do portfólio, você vai ficar mais sensível emocionalmente a esse sobe e desce. Então, uma das melhores táticas para você ficar mais tranquilo com os seus investimentos de renda variável é você olhar menos para o saldo da tua conta. E aqui, nesse artigo, eles mostram que aqueles investidores que olham menos para as cotações do seu portfólio acabam investindo em ativos mais arriscados. Ou seja, olhar menos para o sobe e desce permite que você assuma mais riscos e, com isso, eles conseguiram um retorno 53% maior. Então, tirar o olho do home broker, tirar o olho do profit, tirar o olho do teu celular. Se você pudesse olhar o retorno dos teus investimentos, e aqui a gente falando de carteira recomendada de investimentos de médio e longo prazo, né? Uma vez por ano, isso seria o ideal. Existe um trader lendário chamado Larry Williams. E o Larry Williams, ele tem uma história que ele transformou US$ 1.600 em US$ 200 milhões. E durante um tempo, o Larry Williams, ele morou na Austrália. E durante esse período, como o fuso horário não permitia que ele visse o mercado da maneira como ele via nos Estados Unidos, ele tinha que trabalhar colocando a ordem com o mercado fechado e executando exatamente o que o método dele mandava. E na biografia dele, ele fala que foi o momento onde ele teve os maiores retornos da carreira dele. Só para te dar um contexto aqui, o Larry Williams, ele já foi tricampeão mundial de trading e ele desafiou o mundo do trading falando que qualquer pessoa poderia replicar esse retorno. E aí ele botou a filha dele para ser campeã mundial de trading. O nome dela é Michelle Williams. E se você não reconhece esse nome, ela é a ganhadora do Oscar, atriz. Ela é a esposa do falecido Heath Ledger, que ficou conhecido aí mundialmente pelo Brokeback Mountain e também pelo Coringa do Batman. Então, essa dica aqui, ela é a essência de tudo que eu e o Christian a gente fala para vocês. Dedica 15 minutos por dia para o mercado e vai viver a tua vida. E viver a tua vida não significa que você não precisa ou não pode estudar sobre investimentos. Mas é essa que é a sacada, né? O meu estilo de vida do Christian a gente faz o que a gente tem que fazer, mas a gente fica lendo os artigos, se aprofundando em conteúdos perenes sobre investimentos. A gente não fica que nem o rato na roda buscando fazer trade, né? Tem uma frase, né, que patrimônio é como sabonete. Quanto mais mexer, menor ele fica. E se a pessoa está toda hora olhando o aplicativo da corretora, abrindo Profit para olhar a cotação, ela está muito mais sensível a fazer algo fora do plano inicial. E as grandes burradas que o investidor ele vai cometer são justamente nesses momentos que ele sai do plano dele, que é para comprar, ele vende, é para vender, ele compra. Ele faz coisas totalmente fora daquilo que está no círculo de competência dele. Muitas das pessoas que vêm conversar comigo, né, que não conhecem essa área de mercado financeiro, perguntam: Ah, tu fica operando o dia inteiro, tu deve ter cheio, deve ter um monte de gráficos na tua frente de mercado. Eu falo: Olha, eu olho que o mercado, no máximo 2, 3 vezes por dia, isso me demanda 30, 40 minutos. No restante do tempo, eu estou estudando, eu estou afiando o machado. E o nosso trabalho aqui ele é esse: não é ficar dando porrada toda hora.
ficar ali operando toda hora. É ser certeiro, é saber com convicção o que você está fazendo. Então, a gente passa a maior parte do tempo estudando, testando estratégias, validando coisas para agir na menor parte do tempo, que é quando tem que agir, e não ficar fazendo qualquer coisa. Essa é uma outra crença que as pessoas têm quando vão para o mercado financeiro: no pain, no gain. Acha que se não estiver fazendo nada, está errado. E não é assim que funciona. Não agir também é agir. Isso é muito importante. No mercado financeiro, não agir também é agir. E para quem aqui não sabe o que é o Equity Premium Puzzle, quer explicar essa, Cris? Ou prefere que eu explique? Expliquei que eu vou mostrar o outro artigo que eu tenho sobre a versão à perda aí. Show. É basicamente explicar por que as ações elas retornam mais do que a renda fixa. Quando a gente olha um período aí de mais de 90 anos no mercado americano, a gente vê que as ações elas têm um prêmio de retorno 6% a mais ao longo dos anos. Esse prêmio ele foi diminuindo. Então, de cabeça que eu tenho, desde a década de 60, esse prêmio é 4,2%. Se a gente pegar da década de 90 para cá, a gente tem esse prêmio caindo para 3,2%, só que ele varia, né? Ele varia ao longo do tempo. Então, nos momentos de crise, o Equity Risk Premium ele aumenta, e nos momentos de abundância de capital, de pessoas na ganância, esse prêmio de retorno da renda variável, ele acaba ficando até negativo às vezes, né? Então, uma das explicações disso é o viés de aversão à perda. Outra coisa que pode explicar isso também é essa miopia de visão de perdas no curto prazo, porque os investidores institucionais, eles precisam apresentar cotas que se valorizam para os seus clientes, então eles acabam fazendo um tipo de desconto hiperbólico, né, no tempo do dinheiro, de uma maneira mais agressiva. As pessoas elas querem ver o dinheiro subir no curto prazo. Então é por isso que eu falo que se você quer ter uma vantagem competitiva, independentemente do teu nível de educação, independentemente do tamanho da tua conta, foque no longo prazo. Só que focar no longo prazo não significa comprar e segurar para o longo prazo. É você ter um horizonte de investimentos para o longo prazo. E isso permite que você faça trend following com o teu capital. Por quê? Porque você vai poder dar tempo de alguns drawdowns que não acontecem só em intensidade de preço, mas sim de tempo também, que eles retornem a sua curva de apreciação ao longo do tempo, tá? Um questionamento que as pessoas me fazem às vezes, quando eu digo, eu invisto com foco a longo prazo, mas eu sou contra buy and hold. Isso cria um conflito na cabeça das pessoas, né? O que que eu respondo? Eu tenho uma alocação estratégica e essa alocação estratégica que é para longo prazo. Se eu definir que eu vou ter um terço em ações brasileiras, um terço em ações americanas, um terço em renda fixa, se as ações brasileiras desabam, automaticamente eu vou ter mais ativos valorizados e mais renda fixa em minha carteira. Nesse momento eu faço o quê? O chamado rebalanceamento, onde eu vendo aquilo que subiu muito e compro mais aquilo que caiu. Ou então eu vou fazer um novo aporte e eu coloco esse meu aporte naquilo que está com um peso menor do que deveria na carteira. Tá? Então essa é uma forma de automaticamente você se livrar daquela preocupação, né? Eu estou comprando na alta ou estou comprando na baixa? Então a gente tem esse medo de estar comprando lá no topo do mercado. A alocação estratégica ela vai permitir que você faça isso de uma forma muito mais segura, né? Sempre não tendo 100% do capital em apenas uma classe de ativo. Vou compartilhar aqui um outro artigo que fala sobre a versão à perda também. Aqui ele vai dar uma ênfase maior no seguinte: a gente tem dificuldade em assumir um erro e desejo em dizer que a gente acertou. Então, por isso que a gente, quando está com uma posição vencedora, tende a querer encerrar aquela posição, para dizer, pô, eu acertei, eu sou bom. A gente tem esse desejo, né, essa necessidade de ser aprovado, de dizer que a gente acertou, que a gente é bom. E aquilo que ele mostra também, que quando o nosso dinheiro está aplicado com um gestor, com algum fundo, o viés de aversão à perda, ele não existe. É somente quando a gente é que está gerindo nosso próprio capital.
E é por isso, como o Uli falou antes, né, que os gestores, os fundos, eles têm a preocupação em mostrar uma foto bonita lá no relatório deles, que a cota ela não está tendo uma desvalorização. Por quê? Porque se tiver lá uma queda, o investidor automaticamente ele vai querer resgatar daquele fundo e comprar outro que está performando melhor, né? Eita. Christian, eu tô achando que a nossa banda aqui, para quem não sabe, a gente apresenta aqui o podcast Lembrete Racional no estilo jazz. Para quem não conhece um pouco do jazz, não tem uma linha lógica, né? A gente vai sentindo e no flow a gente vai fazendo as coisas e a gente vai apresentando aqui os artigos. Então, a gente está muito alinhado aqui, porque agora eu vou trazer esse artigo do John List, que ele fala assim: experiência de mercado elimina as anomalias do mercado? Basicamente é o seguinte: será que você ter experiência, conhecimento no mercado te ajuda a eliminar os viéses comportamentais? E aqui ele fez um estudo sobre o viés de dotação. O que que é o viés de dotação? É você valoriza mais aqueles ativos que você tem na sua carteira do que os ativos que não estão na sua carteira. Então você acha que aquilo que você tem é mais barato do que o mercado e aquilo que você não tem está mais caro do que o mercado. Faz sentido, né? Se você é um investidor racional, você, desculpa, se você é um investidor ativo, passive investing, active investing. Active investing, você tem uma premissa de que você sabe algo que a média não sabe. E é por isso que você toma decisões ativas, né? Se você está tendo uma decisão ativa, você naturalmente tem que acreditar que as ações que você tem estão mais baratas do que o mercado e as que você não tem não estão mais baratas do que o mercado, porque senão você teria essas empresas. E aqui, nesse artigo, ele mostra que sim, quando você tem mais experiência de mercado, quando você tem mais conhecimento de mercado, você diminui esse viés de dotação, você consegue ficar mais imune a esse tipo de risco comportamental, que é de não saber avaliar as oportunidades. Então, eu achei interessante isso, porque normalmente eu esperaria que a conclusão desse artigo fosse que os investidores institucionais, profissionais, experiência de mercado, não diminuísse esse tipo de anomalia no mercado. Mas, segundo aqui o John Lewis, nesse artigo, no viés de dotação, é exatamente isso que acontece. Para quem não entendeu o que é o viés de dotação, pessoal, imagina que você tem um ingresso para a final da Copa do Mundo. Você compra esse ingresso por R$ 10.000, mas você não venderia esse ingresso por R$ 10.000. Então você está disposto a comprar um artigo por um determinado preço, mas se alguém te oferecer comprar esse artigo por esse determinado preço, você não venderia, né? No mercado que eu vejo muito viés de dotação, não sei se o Christian ele vê da mesma maneira, e é por isso que eu falo que você não deve comprar imóvel, é o mercado imobiliário. Imóvel, você tem um viés claro disso, porque as pessoas, naquilo que vale 100, elas querem vender por 120. Só que quem quer comprar só quer comprar aquilo por 80. Então é muito. Principalmente em receber o imóvel de herança, né? E a pessoa envolve uma narrativa em volta daquele imóvel para justificar ela estar vendendo mais alto, mas a pessoa não está nem aí. A história que tem por trás daquele imóvel, ela quer comprar por quanto acha que vale. Exatamente. Então a gente vê aí muitos clientes e potenciais pessoas também que são alunos, clientes, que elas receberam uma sala comercial, uma casa, receberam um apartamento de herança dos pais, ou do tio, dos avós, e ao invés de pegar aquele dinheiro, vender aquele imóvel e colocar, vamos aqui falar, só para tu não sair da mesma classe, né, de ativos, colocar em fundos imobiliários, essa decisão ela é muito óbvia de você tomar, na média de você vender o imóvel para botar no mercado financeiro, mas você fica resistente por causa desse viés de dotação. E a gente também vê que, só para explicar um pouco mais do porquê que eu falo que a gente não compra imóvel, alguém que tem que querer vender para a gente, você tem que comprar o imóvel quando está tendo uma separação, quando está tendo uma finalização de inventário, ou seja, uma liquidação forçada por parte do vendedor, aonde é do interesse dele
se desfazer daquele ativo. E eu vejo muitas pessoas que elas estão em busca de comprar o imóvel, de comprar o ativo. E aqui eu falo com todo respeito, né? Como hoje eu participo de muitas conversas dentro da igreja, eu vejo muitas pessoas falando, e assim, não estou querendo falar que também não é isso, né? Todo respeito aqui. Pô, Deus me abençoou, a pessoa quer me vender um imóvel. E eu, do ponto de vista aqui financeiro, falo assim, pô, a pessoa está se livrando de um pepino, a pessoa está se livrando de um problema e a pessoa acha que ela está sendo abençoada em comprar aquilo. Mas eu que tenho experiência aqui de ter muitos imóveis e já ter participado de várias negociações, eu quero te alertar. O mercado ele está na mão do comprador. Então, não vai atrás de subir o preço que você quer pagar para ter um imóvel, porque em algum momento você vai ter a oportunidade de comprar aquele imóvel que você quer pelo preço certo. Você não precisa pagar prêmio, tá? Falando agora sobre viés de familiaridade, que também é bastante comum, vinculando também ao local bias, mas os investidores, eles tendem a comprar ações do setor que ele acha que entende. Muitas vezes o cara trabalha no setor de petróleo e ele quer comprar um monte de empresas do setor de óleo e gás. O cara trabalha no setor de saúde e ele só quer ter ações do setor de saúde na carteira. Ou então, o cara, ele só quer ter ações de empresas que estão próximas a ele. Tem um artigo que eu vou compartilhar agora aqui com vocês, que ele foi escrito aqui pelo Trond Doskland, tá? E aqui ele analisa investidores, tá? Ele tem uma amostra que onde ele retira as ações que os investidores ganharam da empresa em que trabalham. Então, tem algumas empresas, né, que têm programa de bônus para os funcionários, onde dão ações da própria companhia, né, para o funcionário. Aqui nesse artigo ele mostra que após desconsiderar essas ações que foram recebidas pelo investidor de bônus da empresa, o investidor ele tem uma exposição de 11% da carteira dele em empresas do mesmo setor que ele trabalha. Ah, talvez não seja um problema isso, talvez ele realmente entenda e isso permita que ele tenha retornos acima da média. Mas não. O artigo ele mostra que os retornos nessas empresas, nessas alocações, nos setores que ele trabalha, não são superiores a outros setores de alocação. Então, se uma pessoa ela trabalha no setor de saúde, ela tem 11% da alocação da carteira dela em empresas do setor de saúde. O resultado dessas ações na carteira dela tende a não ser superior ao resultado das posições em outros setores, como setor financeiro, setor elétrico, né, setor de seguros. Isso também nos mostra de que saber mais do que o mercado, saber mais do que a média sobre determinado setor, não te garante uma vantagem competitiva em relação a resultados no mercado. Perfeito, perfeito. Christian, meu arsenal aqui para hoje terminou. Tu tem mais artigos aí para compartilhar com o pessoal? Algum tipo de observação? Acho que a gente falou sobre viés de ancoragem, a gente falou, né, sobre viés de ancoragem, falou, retratou ele bem. A gente tem um outro viés, que é o viés de recência. Deixa eu compartilhar aqui, eu tenho um gráfico para mostrar. Quem investe em ações há algum tempo já deve ter visto esse gráfico aqui em algum lugar, que são os ciclos do mercado. A gente tem o otimismo, a excitação, a emoção, a euforia. Aqui nos momentos de euforia, a gente tende a achar que tudo vai continuar melhorando. As notícias elas são muito boas. E nesse momento o investidor ele tende a fazer o quê? Aumentar a exposição dele em risco, quando ele deveria estar seguindo a alocação estratégica dele. Aí o mercado ele começa a cair. Tem um momento de pânico, depressão, de negação, até que chega aqui no momento de total desânimo, onde as notícias elas são muito negativas. E aqui, os investidores eles acham que tudo tende a piorar. E eu vejo que a gente está num momento parecido com isso, onde a gente só tem manchetes ruins na mídia, de que é o déficit fiscal para lá, que é os juros futuros para lá, o dólar subindo, batendo 5,40, e a gente tende a achar que as coisas só vão piorar a partir disso. E acaba esquecendo que o mercado ele é cíclico, que ele tem os momentos de alta e os momentos de baixa. Os momentos como a gente está vivendo hoje, um IPCA mais 6,5 na moda aí. As ações, elas caem justamente para refletir esse ambiente de maior incerteza, onde o custo de oportunidade ele está mais alto. Tem muita gente que está achando o máximo aí o IPCA mais 6,5.
Não chegou a 6,5 ainda, mas a expectativa é que chegue. Especial mais 6,5. Mas se a gente for olhar a taxa interna de retorno, a TIR, de algumas outras ações, está muito maior do que isso. Eu vi também essa semana no Twitter, né, que os investidores brasileiros eles ficam felizes quando o IPCA está pagando 6,5, o título do governo está pagando bem, mas quando as ações caem, não tem a mesma visão. De que é uma armadilha, de que é uma porcaria investir aqui. Aí surge aqueles gráficos mostrando que o Brasil é a pior bolsa do mundo, e o investidor ele acha que por ser a pior bolsa do mundo em 2024, vai continuar sendo 2025, 2026, 2027, e esquece a natureza probabilística do mercado. E o mercado, ele sobe, ele desce. No longo prazo, ele tende a subir mais do que cair. Né? Então, isso é muito importante, ter essa neutralidade, não ficar muito otimista e nem muito pessimista, né, em relação às coisas. Novamente, o método, a alocação estratégica vai blindar a gente de toda essa questão, né, de narrativas e sentimento da manada, né? Perfeitamente. Ô, Cris, eu estou cada vez mais feliz aqui pelo que a gente está desenvolvendo, porque, pô, a profundidade do que a gente está gerando aqui em termos de conteúdo, mas também com uma linguagem bastante acessível para quem quer, claro, né? Se, se aperfeiçoar nisso, tá muito maneiro, cara. Vocês sabem aí que o nome do podcast, ele é inspirado no lembrete racional, Rational Reminder lá, do Ben Felix e do Cameron Passmore. Eu acredito que a gente está fazendo jus aí ao que a gente se propôs a fazer. Então, vou compartilhar aqui o livro dessa semana. O livro é do Damodaran, de novo, né? Que é o Narrative and Numbers. Então, esse livro aqui ele fala como que essas empresas que nunca tiveram lucro, elas podem ter um valuation bilionário, né? Por que que startups elas atraem investimentos bilionários mesmo sem ter resultado? Então, aqui a gente tem muito sobre storytelling, narrativa de empresas e por incrível que pareça, para quem nunca parou para estudar valuation, né? Quanto mais incrível for a história de uma empresa, maior é a possibilidade dela valer alguma coisa. Então, como o valuation é uma probabilidade de um retorno esperado, se a gente consegue criar uma narrativa de que uma empresa ela vai ter foguete, esse foguete vai colonizar Marte e vai ser dono da economia de Marte, isso vai valer 10 trilhões de dólares, se a chance disso acontecer é de 1%, essa empresa ela deveria valer 100 bilhões de dólares, né? Então, esse livro aqui é um livro recente, muito bom aí para quem é, do ponto de vista fundamentalista, um pouco cético em relação a esses setores. Eu me coloco nesse grupo, então você consegue ter aí uma boa base para rebater alguns argumentos aí de NFT, metaverso, coisas que muita gente acabou perdendo muito dinheiro, tá? O livro que eu vou recomendar nessa semana, na verdade, eu vou recomendar dois livros. Primeiro, O Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que eu considero uma leitura obrigatória. E também este aqui que eu estou com ele em mãos, Misbehaving, tá? Do Richard Taylor, A Construção da Economia Comportamental. Então, esses dois livros eles vão falar de tudo que a gente falou aqui hoje, de mais outras coisas, que é um universo que está crescendo, ainda está crescendo, ele é um universo relativamente novo, começou a ter tração mesmo a partir da década de 90, né? Então, a gente tem aí 30 anos disso. Então, a cada ano chegam novos estudos, novos artigos, buscando mapear o comportamento dos investidores, mas também dos consumidores. Esse ramo ele é muito mais extenso do que somente investimentos, né? Ele vale para tudo, para marketing digital, né? Como o Uli domina como poucos aí no país. Então fica aí a recomendação desses dois livros, que eu considero, principalmente, o Rápido e Devagar, leitura obrigatória para todos os investidores. Isso aí. Muito bom, muito bom. Por hoje é só, Cris. É só começo. Tamo junto. Só o começo, tamo junto. Quero deixar aqui um parabéns especial, porque hoje é aniversário da minha esposa, Rayana.
Parabéns, Ayana. Amor, você é o amor da minha vida. Nunca imaginei que eu poderia continuar feliz depois de 13 anos com alguém e cada vez mais feliz, né? Isso que é o melhor. Então, dividir a vida com você, compartilhar a vida com você, na verdade, ter a nossa filha, é a maior riqueza que eu tenho nesse mundo. Então, obrigado por existir. Um beijo. Valeu, Cris.